não é? E você que é empreendedor, você precisa saber que tem 4 tipos de empreendedores. Você tem os empreendedores copiadores, os replicadores, os aprimoradores e os inovadores. Quando você copia alguém que dá certo, a chance é grande de você dar certo, mas a chance é pequena de você prosperar no tempo, porque o mercado muda o tempo todo, não é? Quando você é um replicador, você geralmente replica quem está dando certo, a tendência muda e você continua replicando quem está dando certo agora. Então, você tende a dar certo, mas você não tende a ter uma grande relevância, um grande impacto, um grande espaço, porque esse espaço já foi ocupado por alguém antes de você. O aprimorador é aquele que pega algo que funcionou e aprimora e faz melhor. Esse daqui é a melhor relação de esforço versus resultado. O inovador, quando ele acerta, ele dá muito certo. Mas muitas vezes alguém muito mais poderoso vê alguém que inovou e deu certo, bota mais dinheiro e influência e sai na frente de quem inovou primeiro e acertou. Então, os egípcios, pelo que eu entendi aqui da sua fala, eles com certeza inovaram em muitas coisas, mas eles foram grandes aprimoradores ali no início da jornada deles. Então, você que é empreendedor, não cai nessa de ficar só, meu Deus, preciso inovar, inovar. Não, não. Pega o que funciona e faz melhor. Isso daqui já é suficiente para você prosperar no seu negócio. E uma palavra que eu acrescentaria dos egípcios aí, eles adaptaram também, acho que a inovação deles, em grande parte, consistiu em adaptar inventos sumerianos para uma região que era completamente diferente. Por exemplo, ali na Mesopotâmia, você tinha a terra entre rios, era farta de vegetação e tudo mais. Aqui era um deserto. Por exemplo, os sumérios, eles tinham muita argila, muito barro. Então eles podiam fazer as tabuinhas, como você falou, a tábua sumeriana, e fazer a escrita cuneiforme nessas tábuas. Sim. Aqui não tinha como fazer aquele tipo de barro. Então o que eles inventaram para substituir as tabuinhas? O papel, o papiro. Tinha muita planta de papiro aqui, eles cortavam o caule e prepararam o papiro. Então, enquanto os sumérios escreviam em tabuinhas de argila, eles escreviam na planta do papiro. Sim. Enquanto os sumérios faziam tudo na argila, tudo entalhado, eles começaram a fazer agora desenhos. Os primeiros afrescos da humanidade foram os egípcios que fizeram. E também fizeram a sua própria arte. Ou seja, não adiantava só você pegar a tecnologia do outro e trazer para cá num ambiente diferente. Você tem que ter a sensibilidade de adaptá-la, que eu acho que é uma forma de inovação. Perfeito. E, Rodrigo, quando a gente olha para a Bíblia, poxa, assim, primeiro, assim, é muito bacana quando você começa a apreciar a história e entender a origem das coisas, porque a origem das coisas muitas vezes falam menos para a gente sobre o passado e indicam muito mais o futuro para a gente. E a gente está aqui vivendo essa história, e aliás, queria até agradecer aqui o IFA Elite aqui, que fechou as pirâmides para a gente, ou seja, só tá a gente aqui. Os que são seguranças nossos. Exato. E nós. E nós. Então, assim, geralmente tem um monte de ambulante, você tem filas enormes, um monte de gente tirando foto. Na verdade, fecha às 5 horas aqui. Exatamente. Agora deve ser 7h40. Só tá a gente aqui e aproveitando, conhecendo, aprofundando. Então eu queria pegar esse momento para te perguntar. Na Bíblia que eu li, eu vi o Egito sendo mencionado várias vezes. Em vários momentos da história. Quando Jesus, de alguma forma, era pequeno, que ele fugiu para o Egito. A gente vê Moisés, a gente pega o José do Egito, a gente tem Abraão, a gente tem o Êxodo. Tem uma série de passagens que ensinam muito a gente sobre o negócio. Então eu queria perguntar para você, assim, aonde que a história do Egito na Bíblia aparece? Para a gente tentar aprofundar um pouco dessas histórias e tentar dissecar o lado de escala e negócios para a turma que está aqui. Bom, o primeiro lugar que eu posso falar que a cultura egípcia aparece na Bíblia é no próprio modo como Moisés escreve o Gênesis. Porque Moisés foi educado na cultura dos egípcios. Então, mesmo escrevendo o Gênesis em hebraico, ele ainda tinha uma cabeça egípcia. E uma coisa curiosa que nós temos no Egito... Porque Moisés, ele não era egípcio, mas ele era hebreu, foi mas criado aqui. Exatamente, eles estavam exilados no Egito. Nós vamos chegar na história de Moisés daqui a pouco, mas escrevendo como alguém que estava aculturado ao Egito, ele seguiu a maneira egípcia de raciocinar. E os egípcios sempre raciocinam em pares. Uma coisa curiosa, a gente antes de chegar aqui, eu estava explicando ali para alguns a chamada Estela do Sonho, do Tutmosis IV. E você nota que você tem um desenho aqui e ele espelhado. Eles escrevem sempre de maneira espelhada, porque era a maneira deles raciocinarem. É o Alto e o Baixo Egito, as duas coroas, a coroa branca e a coroa vermelha, é o faraó que unifica as duas terras do Egito, o faraó era chamado de senhor das duas terras. Então tudo para eles vinha aos pares. Mas e por até quê? a maneira Como de assim? ensinar. É uma estrutura de cultura deles. Como nós temos a nossa maneira de falar em português, por exemplo, nós falamos em português colocando sempre a ideia primeiro. Eu falo assim,
Tiago Negro quer uma casa. Em hebraico, eu diria Rotse Tiago Negro Bait, Habait. Então é quase como se... Você coloca o verbo antes. Quer Tiago Negro uma casa. A gente coloca primeiro a ideia, depois o verbo. Eles colocam... É a maneira deles. Então tudo era aos pares no caso do Egito. Então, por exemplo, se eu fosse falar de investimentos, é como se falasse assim, olha, o seu perfil é ou um perfil de um bom investidor ou de um mau investidor. Você pode fazer por ou você investe contraste, mal. pode ser por contraste ou pode ser também por repetir a ideia com mais detalhes. Você falasse assim, olha, existem vários tipos de investimento no Brasil. Existe este investimento. Agora eu quero falar com você desse investimento aqui. Aí você conta a história de novo, repetindo agora apenas um detalhe dela. Você pega da história geral um detalhe e amplia. Por exemplo, quando os egípcios contavam a história do mundo, eles contavam num primeiro momento a história da criação de um modo geral, depois pincelavam a história da humanidade. Aí você vai no Gênesis, Moisés conta as histórias 2 vezes. A história da criação que está no capítulo 1 do Gênesis, ela é repetida no capítulo 2. Depois o dilúvio também tem 2 repetições. Então ali aparece o Egito já tendo Na estrutura do texto. Na estrutura e várias palavras que aparecem no texto hebraico são palavras realmente egípcias. É como a gente conversar em português aqui e falar assim, olha, o sujeito fez o download do arquivo, ele colocou no iCloud, eu estou usando palavras inglesas. Então Moisés usa na Bíblia palavras egípcias. Além dessa influência em Moisés, nós temos a primeira história egípcia da Bíblia com Abraão. Abraão esteve, não aqui nessas pirâmides propriamente dito, mas Abraão foi justamente para a região de Mênfis, que fica perto do Cairo. Nós estamos aqui na Grande Cairo. Gizé é como se fosse Guarulhos para São Paulo. Você fala que é São Paulo, mas Guarulhos é um outro município. Gizé é um outro município. E também tem um município de Mênfis aqui, onde está a primeira pirâmide que os egípcios fizeram, a pirâmide de Sácara. E ali você tem a pirâmide feita por Imhotep, e naquele lugar foi a primeira capital do Egito. Então Abraão veio para cá com Sara, porque quando Abraão saiu lá da Mesopotâmia, lá da região do Iraque, ele migrou e veio para a região de Canaã. Agora olha que interessante, Canaã tinha fome por causa da seca. O Egito também era para ter fome por causa da seca, porque aqui também não chove, mas eles têm o rio Nilo. Então quando tinha seca em Canaã, as pessoas iam para cá, tá certo? E Abraão veio com Sara, chegou lá em Mênfis, Abraão foi recebido como um chefe de estado, mas o faraó se encantou por Sara. E Abraão teve um momento interessante, um homem empreendedor, de fé, de coragem, mas também teve esse momento de vacilo. Sim. Ele pensou assim, puxa, se o faraó souber que ela é minha esposa, ele vai me matar para ficar com ela. Então vou usar uma meia-verdade. Eu vou falar que Sara é minha irmã. E ela era irmã dele. Porque ela meio que era. Meio que era. Sabe aquela, não é preto nem branco, é o cinza? E depois o faraó... Porque ela era uma meia-irmã. Meia-irmã. O faraó recebe Sara, quase fica com Sara, mas Deus pune a casa de faraó. E o faraó fala assim, Abraão, olha, vai embora e leva com você muitas coisas. Aí, olha que interessante. O faraó manda Abraão embora e para aplacar a ira do Deus de Abraão, ele dá muitos presentes para Abraão. E aí vem o erro de um empreendedor. Aliás, eu vou colocar 2 erros de um empreendedor. É quando ele perde uma boa oportunidade ou quando ele agarra uma boa oportunidade à custa do seu caráter e dos seus princípios. Então o teu erro de você, poxa, ele perdeu um grande negócio. E tem do outro lado, no lado ético, quando você abraça a qualquer custo um grande negócio, mas custando o seu caráter e os seus princípios. Abraão, de acordo com a promessa de Deus, iria prosperar porque Deus haveria de abençoar o trabalho dele. E Abraão recebeu uma grande herança de Faraó, que não veio como fruto da prosperidade do seu trabalho, do seu investimento, veio como fruto de um pedido de desculpas do Faraó por um erro que Abraão cometeu. E quando ele recebe esse presente, o Gênesis fala que o Faraó deu para ele animais, preciosidades e escravos. Aí foi uma escrava para a casa de Abraão, chamada Agar, que era egípcia. É essa escrava que a Sara depois vai convencer a ter relações sexuais com Abraão, vai gerar Ismael, que é um ancestral de todos os árabes, e eu não preciso ir longe, vocês sabem o grande conflito que tem até hoje
entre árabes e judeus israelenses. É Ismael brigando com Isaac até hoje. E H foi parar na casa dele por causa desse presente. O Abraão deve ter falado com o faraó: não, faraó, eu errei, me perdoe, eu vou ser homem, vou assumir minhas consequências, mas eu não vou aceitar dinheiro nem recursos que venham de uma fonte errada. Então, nesse caso, você... Olha,